Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho conversar com vocês sobre um clássico da literatura mundial, um clássico da literatura ficção científica. Ele já foi adaptado para várias produções, né? Sejam filmes, aí há muito tempo. Venho falar sobre Frankenstein ou O Prometeu Moderno de Mary Shelley. Se você ainda não me segue por aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Vocês podem me encontrar também no Instagram, vou deixar aqui o meu perfil. E vamos conversar sobre essa obra. Eu já conhecia a história de Frankenstein porque eu já tinha assistido o filme dos anos 90 e gostei muito daquele filme. Mas quando eu escolhi ler o livro em outubro, foi por causa da adaptação que chegaria na Netflix. E eu lembrava de algumas coisas, né, do filme. Mas quando eu comecei a ler, eu me deparei com uma história que eu não esperava, assim. Eu pensei que ia ler uma coisa e encontrei outra. E foi uma grata surpresa, assim. Posso dizer que é um dos livros aí, um dos melhores que eu li no ano passado. Frankenstein é uma história bem conhecida, mas só dando um resuminho aqui para vocês, né? Frankenstein é aquela história no qual o Frankenstein não é o monstro, não é a criatura, mas sim o criador. Victor Frankenstein é um médico, né? Um cientista que cria a sua criatura. Ele é, digamos assim, obcecado pelo sucesso, né? Deslumbrado com o que ele pode fazer e oferecer para o mundo e acaba criando uma criatura mesmo, até porque não tem nome, que é muito inteligente, que reúne todos os melhores atributos, digamos assim, e ele cria essa criatura e acaba tendo várias consequências disso. Então é um livro que fala muito sobre ética, sobre responsabilidade. Se a gente for ver aí nas entrelinhas, é um livro muito, muito bacana. É muito mais do que ele pode nos dizer, digamos assim, né? Muito mais do que a aparência. Falando um pouquinho da Mary Shelley, a autora, ela é, digamos assim, na sua época, ela era muito conhecida, digamos assim. Ela tinha um círculo social famoso, né? O seu pai era um filósofo, o William Goldwyn, e sua mãe também, né? Sua mãe era Mary Wollstonecraft, que é considerada a primeira feminista, a fundadora desse movimento de direitos das mulheres. Foi ela que escreveu a Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Só que Mary Shelley não conheceu a mãe porque ela faleceu no parto. Mas a Mary Shelley, ela frequentou, digamos assim, esse círculo literário, né? E ela também era esposa do Percy Shelley, né? Na verdade, ela era amante do Percy e após o falecimento da esposa dele, ela se tornou, né, esposa, a mulher dele. E o livro surgiu em 1816, essa história é bem famosinha, mas só fazendo um resuminho, que não é o foco aqui do vídeo, mas o livro surgiu em 1816, num ano que foi considerado o ano sem verão, porque foi um ano no qual aconteceu uma erupção vulcânica que acabou escurecendo a Europa, né? E foi nesse contexto de isolamento, digamos assim, que a Mary Shelley acabou escrevendo Frankenstein, né? Ela sonhou com a história e começou a escrever com poucas pretensões, digamos assim. Era para ser um concurso entre eles, né? Mary Shelley, Percy Shelley e o Lord Byron, um concurso de quem escrevia contos, né? E acabou saindo essa história aí que até hoje é super conhecida e que tem tantas reverberações, né? Bom, analisando a narrativa, né, fazendo uma análise, digamos assim, que eu tento fazer sempre nas histórias que eu leio,
eu vou dividir aqui em alguns tópicos para conversar com vocês. Bom, a história, ela é uma narrativa epistolar, né? Ela é escrita com 3 narradores. A gente tem o Capitão Walton, né? Victor Frankenstein e a criatura. Eu tô aqui com a minha colinha, como sempre. E uma das coisas que me surpreendeu foi justamente isso, porque a história ela começa com as cartas do Capitão Walton. E eu não imaginava que começava dessa forma, né? Então, assim, a gente tem uma história contada dentro de outra história, dentro de outra história. Então, a gente tem esses 3 narradores e a gente vai escolher em quem acreditar, porque cada um vai contar da sua forma. O Capitão Walton, ele abre e fecha a história, né, contando para sua irmã por meio de cartas, tudo que ele ouviu do Victor Frankenstein. O Victor Frankenstein também conta a sua história, que no caso vai ser para o capitão. É uma forma dele se justificar para o capitão e para si mesmo, né, tudo que ele fez. Então, digamos assim, é uma escrita bem tendenciosa. E aí a gente fica nessa, a gente acredita ou não acredita nele. E a criatura, ela também narra, relata pra gente como é que foi o seu desenvolvimento intelectual, social e como é que foi a sua queda, né? Depois de algum tempo. Então a gente tem o protagonista Victor Frankenstein e a criatura e os personagens secundários que vão ali se desenvolver ao redor deles, que também são importantes, trazem mensagens muito interessantes para a história. O Victor Frankenstein é um cientista e é aquele homem que busca sucesso, né, digamos assim. Ele quer fazer algo para que ele seja lembrado depois. Então ele fica muito com isso na cabeça e acaba se tornando uma obsessão, essa busca por reconhecimento por algo grandioso. Ele vai em cemitérios para pegar corpos dos defuntos para usar na criatura. Dependendo da versão que a gente lê, tem uma versão que é essa, que foi a que eu li, que ele vai em cemitérios e pega os corpos, e tem a versão que ele pega os corpos de soldados, né, que a história ela tá inserida nesse contexto de revoluções da época. Então, ele escolhe os melhores corpos e vai criando a sua criatura com os membros, as melhores partes dos membros desses diversos corpos. E ele cria como ele escolhe sempre o melhor, ele acaba criando uma criatura extremamente inteligente e forte. Só que ela não é uma criatura bonita, porque ela é de restos. Então, ele, quando cria, ele rejeita, ele sente nojo da sua criação. Então, o Frankenstein, ele é a personificação do que não é ético, porque ele acaba abandonando a criatura porque ela é feia, não dando tempo, digamos assim, para ele ver como é que ficou a criatura, né? Em relação à sua inteligência e à sua força. E é um idiota, porque além dele criar e brincar de Deus, criando, né, essa criatura, ele achava que tinha o controle dela. Mas já que ele criou das melhores partes dos corpos e com uma inteligência brilhante, é óbvio que a criatura não respeitaria o que o Victor diria para ela. Um dos pontos que, quando a gente lê e a gente passa pano, é o fato dessa criatura ser tão inteligente. Não fica muito explicado, né? Porque quando ela... Não é que ela foge, né? Ela vai embora porque o Victor rejeita ela. E ela fica um tempo escondida
observando uma família de franceses. E nesse período, a criatura aprende muita coisa. Aprende a ler, a falar, a desenvolver habilidades. Então, é uma coisa que não fica muito claro como é que essa criatura aprendeu isso tudo. Fica, digamos assim, a gente sabe que pode ser uma falha na escrita da Mary Shelley, porque não ficou explicado pra gente como é que foi esse desenvolvimento. Passou um tempo, a criatura aprendeu a ler sozinha. Nós que somos seres humanos não aprendemos sozinhos a ler. A gente tem alguém para nos ajudar nesse processo, né? Então fica aí uma, digamos assim, uma criticazinha, né, a essa parte da história. Nós temos vários personagens secundários aqui que eu poderia falar. A gente tem a Elizabeth, que é a noiva do Frankenstein, do Victor. Temos o pai, que gosta mais do outro filho do que do Victor, pelo menos foi isso que eu consegui entender da história. Tem o irmão do Victor, tem o amigo do Victor, que é um companheiro, digamos assim, né? Sempre tenta puxar o Victor para um lado mais alegre no momento em que ele realmente está muito, não depressivo, mas ele está pressionado porque ele sabe que a criatura está fazendo coisas, né, que não são legais, a criatura está matando pessoas inocentes, né, e ele sabe que aquilo tudo ali é culpa dele. Tem esse amigo e tem o Capitão Walter, que é só basicamente um ouvinte e relata a história nas suas cartas. E tem uma personagem que quase ninguém fala, que é a Justine. A Justine é uma irmã criada, né? Irmã barra criada da casa do Victor Frankenstein, da família dele. E a Justine, ela é a personificação do que deu errado, né? É um símbolo da inocência que foi prejudicada, né, pelo Victor, né? Pela responsabilidade do Victor. A Justine, ela acaba falecendo porque ela assume a culpa da morte do irmão do Frankenstein, sendo que não foi ela, né? Claramente foi a criatura. E mostra que pessoas vulneráveis, elas estavam ali como não um lembrete, mas assim, o que acontecer de ruim acontecia com essas pessoas, né? Ela era uma criada, não tinha dinheiro e acaba aceitando o destino de ser considerada assassina do irmão do Victor. Ela depende da proteção dos Frankensteins, mas ela não é protegida de certa forma, né? Porque ela acaba assumindo a responsabilidade do Victor e ele sabe que não foi ela. E ele não assume a sua responsabilidade porque ele tem medo do que possa acontecer com ele. Então a Justine, ela representa esse lado da sociedade que é mais vulnerável. Então, assim, dos personagens, a gente quase, nessas resenhas que eu assisti no YouTube, a gente quase não vê falando muito da Justine, as pessoas não dão muita atenção para ela. Mas ela é uma personagem muito vulnerável e que a gente pode ali comparar com camadas da sociedade que são vulneráveis, né? O que torna essa obra muito atual. Bom, agora falando sobre os temas que Frankenstein aborda. A gente tem o tema da ambição, que é o perigo, né, do ego inflado, da ambição desenfreada, que no caso aqui a gente tem sobre a forma do Victor Frankenstein. Ele é muito obcecado por sucesso, né, digamos assim, de ser reconhecido por ter feito algo inimaginável, extraordinário. Então, a ambição aqui é o que leva toda a história do que aconteceu, né, na história toda. Responsabilidade e abandono paterno. A gente tem isso na versão do Victor Frankenstein, porque ele nega sua responsabilidade perante a criatura, né? Ele foi o criador, o pai da criatura, e ele acaba abandonando
sem pensar nas consequências do que isso poderia dar, né? A natureza do mal. O ser humano se torna mal devido ao meio ou ele nasce mal? Isso a gente se pergunta, né? Quando a gente lê toda a história da criatura, principalmente na parte em que ela narra. Porque a gente vê que a criatura ela vai sendo moldada pelo que acontece com ela. Ela é rejeitada porque ela é feia, porque ela é um monstro, né? O que a gente já vê aí, que a sociedade preza muito pelo belo, que também é um dos temas de Frankenstein. E ela acaba se fechando cada vez mais e para se defender, ela acaba matando as pessoas, machucando as pessoas. Então, esse tema de a pessoa nasce mal ou se torna. A gente vê isso na versão da criatura, né? Esse preconceito estético perante a criatura, né? Porque ela é feia. E a Justine também tá aí entrelaçada nesse tema porque ela é bonita. Apesar do que ela fez, as pessoas sentem, né? Podem vir a sentir pena dela, porque ela é bem recebida na sociedade, porque ela é bonita. Então, tem esse preconceito estético. Você julga primeiro pela aparência para depois saber a história da pessoa. A bioética e os limites da ciência, né? Quando o Victor brinca de Deus, criando a sua criatura. E a solidão, né? Os personagens Walton, Victor Frankenstein e a criatura são pessoas solitárias, né? O Victor ele se isola para poder criar, digamos assim, em paz, sem que ninguém o perturbe. Ele fica ali, eu acho que uns 2 anos criando sozinho, sem comunicação com a família. Tem a criatura que ela se isola porque as pessoas isolam ela devido à sua feiura. E o Alton que está nessa solidão porque ele está ali nessa expedição rumo ao Polo Norte. Então, para abrandar um pouco essa solidão, ele escreve as cartas para sua irmã. Então é isso, gente. Victor Frankenstein, ele é um personagem muito complexo, né? E que até hoje traz pra gente esses questionamentos de limites da ciência, responsabilidade afetiva, até onde o ego do cientista pode levar, né? O que ele pode fazer com o conhecimento que ele tem. E Frankenstein, a obra, ela é muito atual por causa disso, né? Eu acho que anos e anos vão se passar e ela vai continuar sendo atual. É uma obra que surpreende porque você começa a leitura achando uma coisa e na hora é outra. Pra mim foi surpreendente, assim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha maneira de contar a história, né? Não contando tudo, para que você não perca a oportunidade de ler com os possíveis spoilers. Eu acho que vale a pena ler. Fiz esse vídeo nesse formato, só para apresentar para vocês um pouco do contexto da história, dos personagens, quais os temas que a gente tem aqui, porque eu acho interessante você ler a história e ir descobrindo, né, se surpreendendo como eu me surpreendi. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês curtem, me conta aqui nos comentários. Vamos conversar. Se vocês também têm sugestões de vídeo, de leituras, também me contem. Pode ser aqui, pode ser no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!